Na semana passada, um vídeo divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás causou grande repercussão ao mostrar que o teste do bafômetro pode acusar positivo após o consumo de algumas marcas de pão de forma. No vídeo, uma mulher consome 2 fatias de uma marca específica do produto e, em seguida, realiza o teste do bafômetro, que indica embriaguez. O tema gerou dúvidas e preocupações entre muitas pessoas. Por isso, o Metrópolis foi às ruas para entender a opinião do público. Tô sabendo da história do pão, a gente fica com receio, né? Porque vai que a gente cai no blitz aí e acusa. Hoje eu comi pão pela manhã, estou aqui no Detran. Será que se eu fizer o bafômetro, o que seria? Achei até engraçado, não sabia dessa coisa que no prepara via álcool e tal, mas enfim, é algo que tem que ficar atento, né? Embora a gente saiba que tem um tempinho ali para esperar e talvez refazer o teste, mas fica sempre o receio, né? Tô até parando de comer pão agora. Uma coisa que às vezes você pode ser pego e pagar pelo crime que você não cometeu. Eu vou continuar consumindo pão quando eu quiser. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, né? Ela tem que ser uma informação fundamentada em estudos muito sérios. Para esclarecer essa situação, entrevistamos J. Rodrigues, que é supervisor de dia do Detran do Distrito Federal, que vai explicar os detalhes sobre os testes do bafômetro e os cuidados que os motoristas devem ter. Jota, depois dessa polêmica do pãozinho, a gente já tinha ouvido de tudo, de Listerine, enxaguante bucal, bombom de licor. Agora veio essa história do pãozinho, da fermentação do pão na digestão, que isso pode ser acusado no teste do bafômetro. Como é que o Detran vai agir a partir de agora com essa questão de alimentos que podem fermentar e ser acionado, ser acusado no teste do bafômetro? O Detran tomou conhecimento dessa questão de alimentos que possam trazer um teor alcoólico, mas a orientação é sempre aos agentes a seguinte: a pessoa foi abordada, o agente de trânsito pergunta se houve ingestão de bebida alcoólica, agora vamos acrescentar alimentos que possam conter teor alcoólico. Em caso positivo, o agente de trânsito pode dar um tempinho para o condutor, 5 minutinhos, 10 minutinhos para fazer o teste, não tem problema algum. Nesse tempo, a gente vai fazer o teste daqui a pouco, espera-se que essa concentração mínima de álcool seja expelida do organismo e não seja acusada no etilômetro. Levando em consideração que você estava contando para a gente que não existe um reteste. Na verdade, esse tempinho que vocês vão esperar, que o Detran vai esperar, é para fazer a primeira tentativa do teste, certo? Isso, importantíssimo. Não existe o reteste na hora do etilômetro, tá? A contraprova, o direito está no CTB, se refere, de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização, ao reteste pela Polícia Judiciária, lá na delegacia. Exame clínico, exame de sangue, mas do etilômetro, fez uma vez o teste, vale aquele resultado. É comum que vocês vejam, então, nas blitz, pessoas que alegam ter comido ou ingerido algum tipo de alimento e não ter bebido bebida alcoólica? Sim, de vez em quando acontece esses relatos, mas a gente toma essas devidas precauções para não punir justamente o condutor que não bebeu, apenas ingeriu algum bombom ou, no caso, um pão. Então, o próprio Detran orienta que espere, então, esse tempinho para fazer a primeira tentativa do teste. Sim, baseado no relato dos condutores, se eles falarem que ingeriram algo recentemente, a gente faz esse período de bônus para não ter nenhuma prova que seja errada. Eu imagino que, além do teste do bafômetro, o Detran também avalia o estado físico da pessoa, certo? Isso também é levado em consideração? Sim, sempre. Inclusive, outro ponto importante, não é apenas com o uso do etilômetro que a gente pode aferir que uma pessoa está alcoolizada. Mesmo que a pessoa se recuse a soprar o etilômetro, vulgo bafômetro, se ela mostrar sinais que a capacidade psicomotora está alterada, ele pode ser penalizado e também, inclusive, ir para a delegacia pelo crime de dirigir alcoolizado. Agora, a pergunta que não quer calar. Essa desculpa de comer pão e é por isso que está dando, então, esse resultado no bafômetro, vai colar? Não, não vai. Será averiguado, será aferido corretamente, não vamos ter injustiças, mas também não podemos deixar de penalizar o condutor que bebe e dirige. Hoje, a gente estava falando de exemplos e de casos de pessoas que falam que não consumiram álcool, mas que comeram algum tipo de alimento que acaba, então, tendo esse teor alcoólico. O que mais aparece nas blitz? Assim? O que é mais comum? Já aconteceu casos de remédios. A pessoa fala que toma remédios que tem teor alcoólico, que tem a prescrição, mas geralmente quando o Detran, o agente, pede a prescrição, a pessoa não apresenta. Então, o Código de Trânsito não faz nenhuma ressalva quanto a isso. Se a pessoa tem álcool no sangue, no seu corpo, devido a remédio ou não, ele vai estar com a capacidade de dirigir alterada, então não deve dirigir sob efeitos de medicamentos também. Nesse caso dos medicamentos, a pessoa tem que apresentar ali na hora essa receita ou tem um prazo para apresentar? Não, tem de apresentar na hora, mas também tem que aferir se ele está passivo, né, em plenas condições de conduzir, né? Sob efeitos de medicamentos também não pode, também infração de trânsito. Então vamos fazer o teste.
Isso aqui é o weightílômetro que o Detran DF utiliza, tá? Devidamente aferido pelo Inmetro, validade até 2025, certificado. Foi. Você vai assoprar agora continuamente, como se estivesse enchendo uma bexiga, um balão. Continua, continua, um pouquinho mais. Faltou um pouquinho de fôlego, mas deu para pegar aqui. Deu 0,0. Continua. Pronto, faltou um pouquinho de fôlego, mas deu para capturar também. E o resultado, 0,22. Deu quase criminal. Deu quase criminal o resultado aqui. Mas deu alcoolemia administrativa, multa gravíssima, infração gravíssima, multa vezes 10, R$ 2.934,70, suspensão de direito de dirigir por 1 ano e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Claro, se configurasse que ele fez ingestão de bebida alcoólica. Como foi a questão do bombom, a gente vai aguardar 5 minutinhos e refazer o teste. Só lembrando que na hora lá não tem o reteste, né? Mas aqui é apenas de efeitos de simulação. Continua. 1,26 daqui direto para a delegacia se estivesse conduzindo e se fosse realmente o caso da ingestão de bebida alcoólica, né? Não por causa de um enxaguante. Então a gente vai aguardar o tempo e fazer o teste daqui a pouquinho. Resultado 0,00. Após 5 minutinhos, o bombom de licor já está livre. Então é a conversa ali com o agente trans. Acabei de ingerir um bombom de licor, espera 5 minutos. É improvável que a pessoa coma bombom e logo em seguida seja parada na blitz. Improvável, porém não impossível. Mas então eu explico, a agente trans não tem problema aguardar o teste, só não pode refazer o reteste. Teste branco. Puxa o fôlego. Vamos lá. Continua força. Mais. 0,04. Interessantíssimo, parece até que foi combinado exatamente o limite de erro do aparelho. Então, 0,04 não é considerado infração de trânsito, porque é limite de erro do aparelho. Todo instrumento de medição tem um erro instrumental. Então, foi o caso aqui. Então, ela estaria liberada quanto à alcoolemia 5 minutos após ingerir algo com bastante álcool, como enxaguante bucal.